Nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Carol. Tudo bem, doutor? Sempre um jóia. prazer recebê-lo. Prazer sempre meu. Porque você vem sempre com novidades. Eu sei que os assuntos do Dr. Roberto estão sempre relacionados à questão do sobrepeso, né? Para ajudar a saúde como um todo, ajudar o público de casa. E hoje, Dr. Roberto vai nos explicar o porquê, então, a ciência tem descoberto que há talvez uma ligação entre a questão do paladar e a percepção dos sabores com o sobrepeso. Com sobrepeso, com risco de aumentar a pressão arterial, com risco de ter mais doença cardiovascular. Nossa. Porque tudo começa, né? A gente busca o alimento para sobreviver, mas é óbvio que a gente quer ter a percepção do sabor, o paladar do alimento, né? Sim. E são vários paladares diferentes, sabores diferentes, que as pessoas agora, a genética está mostrando, pode ter uma diferença entre pessoas na capacidade, na facilidade de perceber o sabor que o alimento carrega. Que coisa! E isso tem trazido bastante impacto nos estudos de risco mesmo, né? Por que a pessoa às vezes busca tanto alimento doce e outras não, já acham até enjoativo, né? Fala, não preciso de muito não, um pouquinho para mim já tá bom. E é bacana porque isso dá para uma margem de, principalmente, Carol, começa na gestação. Sério? Você, mamãe, que está gestante aí em casa, o teu bebezinho que está no teu útero, ele já sente, percebe o sabor da sua alimentação. Meu Deus, então que já responsa. começa intraútero e depois, nos primeiros anos de vida, né? Se vai fazer o aleitamento materno, se vai usar a fórmula infantil, isso tudo vai dando diferença na percepção do sabor. Então, vale para todos. O que eu vou falar aqui é para todo mundo, mas principalmente para quem está educando teus filhos nos primeiros contatos com o alimento. Então, vamos começar a pensar o que a gente faz hoje para diminuir o impacto de doenças daqui a algumas décadas. Então, a gente tem que começar desde a infância. E, doutor Roberto, antes da gente apresentar aqui, né, os sabores, onde se localizam e essas respostas para a gente relacionar aí com essa questão, agora me veio assim na cabeça, quando a gente fala que alguém cresce, mas continua tendo um paladar infantil, é porque este paladar infantil é justamente esta relação que hoje você vai explicar, que é algo genético. Sim, sim. E por isso que é tão difícil mudar o paladar. Sim. Né? Não é só uma questão cultural que você cresceu comendo aquilo, é porque o seu corpo pede aquilo. Porque você habituou a buscar os primeiros alimentos, os primeiros sabores na sua infância. Então depende, o paladar infantil pode ser um paladar bacana se você na sua infância ingeriu mais legume e verdura, se você não foi aquela criança que foi as pessoas dando balinha para você, aquele alimento ultraprocessado, aqueles biscoitinhos recheados. Refrigerantes, porque ao mesmo tempo que a gente está descobrindo os sabores, a gente está descobrindo também as emoções, né? Sim. Então, o alimento conforto nada mais é do que aquele alimento que você ingere e fala, nossa, me lembrou a casa da vovó, me lembrou aquele alimento que eu comi na infância, o aconchego quando eu estava sendo amamentado, do colo da minha mãe, o cheiro, né? Então, o alimento conforto remete muito ao que a gente viveu. Então, o que a gente precisa pensar, Carol? Porque eu acho que os dados surgem para a gente fazer alguma coisa. Sim. Qual intervenção nós, médicos, nutricionistas, quem trabalha na área da saúde, precisa, e a gente já vinha falando isso, talvez os estudos só estejam confirmando, que a gente tem que treinar o paladar das pessoas com os alimentos e não com os produtos alimentícios. Tá. Porque é óbvio que é muito prazeroso, o cérebro libera dopamina, serotonina, com a sensação de prazer que o alimento traz. E o açúcar, o próprio sal e a gordura parece ter a maior relação com essa sensação de bem-estar. E imagino que a indústria alimentícia às vezes faz, acrescenta realçador de sabor, justamente para você ter um açúcar mais, perceber mais o sabor doce, perceber um pouco mais o sabor do sal, da própria gordura. Então, se coloca muita gordura hidrogenada nos biscoitinhos, né? Então, vai um alerta, gente, se você der, nós adultos também, se a gente comer comida de verdade e menos produtos alimentícios, e é esse treinamento que as pessoas precisam dar chance de acontecer, você pode mudar muito, inclusive a busca do próprio alimento, né? Se você faz isso na infância, né, treinar os paladares pelos próprios alimentos, você vai ser um adulto com menos necessidade de alimentos de indulgência, que é o doce, né, o açúcar, o refrigerante, coisa muito salgada. E os estudos mostraram impacto na saúde mesmo, Carol. Isso pode aumentar níveis de pressão arterial, se você tiver, né, vou explicar agora o que diferencia
uma pessoa de outra na percepção do sabor, né, que a genética está dizendo para a gente, e como é que a gente faz essa adequação, essa mudança. Vamos lá. Bom, primeiro está aqui uma boquinha, uma língua aqui feito pela produção, que eu achei muito bacaninha, achei linda essa ilustração, porque ela mostra bastante do que a gente vai falar. A língua, os receptores, né, que percebem ou que detectam o sabor do alimento, estão na língua. Então, o sabor amargo é percebido lá na parte mais posterior da língua, que é o verdinho. Então, para algumas pessoas, comer um alimento... Né, deixa eu linkar aqui uma coisa, Carol, que eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas em casa, tá? O sabor está aqui, o azedo é percebido pela lateral das línguas, o umami é o quinto sabor que a gente fala, né? Que está muito presente no tomate, presente nas algas marinhas, mas que a indústria acrescenta um tal de glutamato monossódico aí, que não é muito bacana, para realçar esse sabor. O doce é percebido mais na parte anterior da língua e o salgado bem na pontinha da língua, né? Perceber o sal é na pontinha da língua. Mas o que a genética hoje mostrou para a gente, Carol? Tem pessoas, né, foram divididos em 3 grupos, né, mostrando que pelo menos 25% das pessoas têm uma percepção muito baixa do sabor, não conseguem entender direito, né, porque os receptores presentes na língua para os sabores são produzidos de uma maneira um pouquinho anômala. Isso não é uma patologia, não é uma doença, é uma característica genética. Essas pessoas que percebem menos o sabor precisam comer volumes maiores para perceber. Então, o que os estudos mostraram nesse grupo? Em crianças, por exemplo, que essas crianças que tinham uma baixa percepção do sabor, seja para o doce, para o amargo, para o azedo, eles buscavam mais alimentos doces, mais bolachinhas entre as refeições. Puxa. Né? E as pessoas que têm uma percepção aguçada do sabor, mais fácil, que é uma parte das pessoas, 25% em média, se saciam, ficam felizes de perceber o sabor do alimento naturalmente. Entendi. De uma fruta, de um legume, come uma cenoura e fala, que delícia essa cenoura. Tipo ameixa, tem gente que come ameixa e fala, mas não tem gosto de nada. Isso. Porque não percebe. Exatamente. E essas pessoas que têm esse paladar mais aguçado, eles não buscaram durante os estudos, principalmente em crianças, o alimento mais doce. Eles buscavam mais frutas e legumes. Né? Isso é legal. E para as pessoas que têm esse paladar mais aguçado, às vezes o alimento doce demais fica enjoativo. Você fala, eu não quero muito não, já para ali aquele bolo na metade. Fala, tá enjoativo porque a percepção é muito intensa. Então, o que a gente precisa entender? Para uns, um pouquinho de doce, né? Essa bolinha representa um sabor doce, ok, esses que têm essa percepção fácil. Para outros, não, tem que colocar talvez muito mais doce, uma quantidade maior, para que o receptor perceba o sabor do alimento. A interpretação é no cérebro, tá? Né? O sabor é percebido na língua e interpretado no cérebro. E essa interpretação mexe também com hormônios, com neurohormônios, né? Com serotonina. Que é o prazer. Que é a sensação de prazer. Então, imagine uma criança que tem essa necessidade de comer mais doce, onde ele não é orientado a buscar, a treinar o seu paladar. Vamos treinar, você tem que deixar a criança ali no prato. Nós adultos também, eu estou falando como se fosse para criança, mas isso vale para todos. Sim. É você dar chance do teu cérebro captar o alimento, o sabor do alimento, na sua forma in natura e não acrescentado de compostos que às vezes vêm no alimento que não é natural. Então, salgadinho que vem com mais sódio, né, de pacotinho, a bolacha que vem com mais açúcar. E isso e a gente às vezes tende a ter preguiça, né, de falar, vou trocar isso da criança, não, ela merece. E na verdade não. Você tem que deixar a criança se lambuzar no prato, deixar o vegetal, ele ficar ali comendo. E quando ele faz aquela cara que parece que está azedo, está ruim, não, ele não consegue diferenciar os sabores ainda. Tanto que se você oferecer de novo o alimento que ele fez careta, ele come de novo. Então ele está percebendo os sabores, né? Se ele ingere um limão, né? Então a gente precisa reeducar hábito. Vou deixar uma pergunta, doutor Roberto, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. O impacto, quando a gente fala até do sobrepeso, é em relação à quantidade que o indivíduo tem que se alimentar daquilo para chegar nessa fonte de prazer? Você me conta daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Porque embora a gente faça aí uma relação entre essa questão dos sabores e que uma pessoa, né, uma e outra numa comparação, é claro que tem gente que vai gostar mais de uma coisa do que de outra, mas uma coisa é um fato.
né, que a gente sabe que faz parte de tudo isso também. A saúde bucal. Então, quando você tem uma saúde como um todo, é claro que na hora da percepção do sabor, na mastigação dos alimentos, no momento que você está querendo mudar hábitos, isso vai fazer tudo. A gente está falando hoje de uma pauta super interessante, né, relacionando aí a questão dos sabores, da percepção dos sabores, com a questão do prazer e até com a questão do sobrepeso. Então, deixa uma perguntinha para o Dr. Roberto, referente a exatamente isso. Então, quando a gente estuda este assunto e pensa na questão do indivíduo que está com um sobrepeso e não consegue muitas vezes mudar os hábitos alimentares e perder, é porque ele vai se alimentar mais daquilo que ele precisa ter prazer, doutor? Porque se ele vai comer um legume, mesmo que ele tempere, ele não sente sabor. Também. Então ele vai comer, não vai adiantar nada, ele vai achar ainda que ele está com fome, aí ele vai comer aquilo que ele reconhece como sabor e prazer. Porque a percepção do sabor, quando, né, você correlaciona o sabor com o prazer do alimento e isso estimula neurotransmissores, é óbvio que isso acaba criando um ciclo vicioso, né, de você comer o alimento que mais estimula as áreas de prazer do cérebro, né, ou os neurotransmissores do prazer, principalmente serotonina, dopamina. Então a tendência é de você buscar aqueles alimentos que você sentiu mais prazer quando comeu. Tá? E uma coisa interessante, Carol, olha que bacana, isso é novo. A gente sempre falou de citocina pró-inflamatória, né? Sim. Que são substâncias que o corpo inflama, né? Essas famílias de substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias, que quem está com excesso de peso produz em quantidades maiores. O paciente com excesso de peso, as citocinas pró-inflamatórias não são só dão prejuízo para o metabolismo em aumentar a resistência à insulina, inflamar os vasos sanguíneos. Eles diminuem o número de receptores de percepção da gordura na língua. Que a gente também percebe, além desses sabores, a gordura é percebida também em alguns receptores específicos da língua e o cálcio também. Mas, enfim, quem está com sobrepeso diminui a quantidade de receptores para sentir o sabor da gordura. Então, eles precisam de quantidades maiores de gordura para poder ter o prazer de estar comendo alimento com gordura. Coisa, hein? Então, a gente não sabe quem é a causa ou quem é a consequência, mas o paciente com sobrepeso, ele tende a querer comer alimentos com mais gordura por baixa percepção de receptores na língua, por citocinas pró-inflamatórias. Então acaba sendo um ciclo vicioso, Carol. Difícil, né? E você, óbvio, a gente tem que fazer o quê? Treinar com os alimentos de verdade. Então eu não preciso de ter o sal adicionado. Para quem tem um sabor que não percebe muito sal, precisa de grande quantidade, usa um tomilho, que é uma especiaria que vai realçar o sabor, vai dar uma sensação de que você está ingerindo algo com sal. Por isso que eu gosto do tomilho, né? Eu gosto mais de salgado que de doce. E você diminui o risco de ter uma hipertensão por excesso de sódio e vai perceber o sabor doce de uma fruta, pega uma maçã, pega uma tâmara, e não ficar lá com açúcar de adição, o sorvete, o refrigerante, que aí o açúcar é em quantidade exagerada. Vou colocar a perguntinha do público e a gente já segue com a dinâmica aqui das nossas bolinhas. Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Simone, obrigada, um beijo. E o sabor ardido? O ardido, ele é muito... O que a pessoa chama de ardido? Alguns podem achar que o ardido é o azedo. É o azedo ou picante. Ou picante, ou o cítrico, né? Então tem pessoas que têm uma percepção tão baixa do sabor que confundem, por exemplo, o cítrico do limão, por exemplo, que é um sabor cítrico, como se fosse amargo. Você fala, o que você acha desse limão? Não está amargo. Não, o amargo, azedo. Na verdade, é o tanino. O amargo é um chá muito escuro, né? A sensação de amargo geralmente está no vegetal verde escuro, numa rúcula, né? É aquele sabor mais amargo. Mas a percepção do ardido, provavelmente... Tem que ver se não está com lesão na tua língua, viu? Que se tiver com machucadinho, arde. Você come o alimento e arde. Também. Porque o ardido não é estudado como ter receptor para o ardido na sua língua, tá? Provavelmente você deve ter aí uma percepção muito mais baixa do sabor e fica confuso. Você acha ardido, às vezes o que pode ser azedo ou o que pode ser mais ácido, né? Um vinagre que é mais azedo pode ser meio ardido, né? E olha, você falando agora do azedo, durante a gestação, o paladar muda, né, gente? Muda. Olha que coisa interessante. Você já relacionou que tudo começa na gestação. Sim. Né? Quem já engravidou sabe disso. Nosso paladar muda, as vontades mudam. O tal do desejo, mas é tudo hormonal, uma busca hormonal. É real. E grávida gosta de azedo.
Grávida que é, né, a parte, assim, eu me lembro do vinagre, doutor Roberto, que eu era doida com vinagre. Eu gosto hoje, mas eu gostava, assim, ó, num grau que eu queria tomar vinagre. Então, isso está relacionado muito também com a nossa questão hormonal do... Sim, sim. Né? Então, pessoas que estão num sobrepeso têm já um desequilíbrio hormonal, o que também pode afetar essa questão do paladar. Sim. Aliás, a inter-relação da percepção do sabor, né, desses receptores neurotransmissores e hormônios é totalmente uma teia que se comunica. Coisa. Por exemplo, a leptina é um hormônio que a gente produz, que quanto mais a gente produz a leptina, produzir no tecido adiposo, mais ele informa para o cérebro que você tem que parar de comer. É um hormônio sacietógeno. Os estudos que foram feitos em crianças, quando se achou na língua, pela saliva, as crianças que tinham um nível maior de leptina na saliva, ficavam mais saciados. Não, eles tinham menos percepção do sabor doce. Eles acabavam comendo mais doce. Entendi. Então, essa correlação de hormônio com percepção do sabor, receptor na língua, mais os neurotransmissores cerebrais, é o que torna o assunto muito instigante, né, Carol? Muito. Porque o dia que a ciência conseguir descobrir algo que corrige tudo isso, então a gente vai por etapas. Aumenta aí a serotonina para poder você não ficar buscando alimento para ficar feliz, né? Então vamos fazer exercício físico para também produzir dopamina, né? Vamos relaxar um pouco. Olha, agora eu fiquei doida. Isso aqui eu gosto de... E talvez esteja aí a explicação porque que muitas pessoas falam assim, isso eu não consigo tirar. Se você, Sim, né? Você quando total, fala uma mudança e tal, total. Porque a gente sabe que uma fonte de prazer, que dá muito prazer, a gente não consegue, porque senão a gente não leva para o resto da vida. Perfeito. Certo? Então, por exemplo, tirar o tomate e até minha tacinha de vinho, eu falo, puxa vida, né? São fontes que eu relaciono com o que eu gosto, que me dão prazer. Agora, e a pessoa que gosta do pão? E daqui não abre mão de um chocolatinho, né, Glaucia? Você tá pegando já essa parte? Então, a pessoa fala assim, não, isso é inegociável para mim. Então, quando a gente chega no momento do inegociável, tem relação com isso. Sim, total, porque é uma soma de vários... Né? Provavelmente, quando você ingerir um alimento prazeroso e o ambiente que você vivia nessa época, a situação em si era de bastante felicidade, tranquilidade, você vai associar o alimento, às vezes até saudável, com uma sensação de bem-estar que você viu na infância. Mas imagina a criança que começa a descobrir o sabor e está num ambiente hostil, onde existe o medo, onde existe o desconforto, onde existe, sei lá, uma sensação de insegurança, e ele pode começar a associar o sabor daquele alimento como algo que ele não quer, porque lembra uma coisa ruim também. Né? Gente, é bem interessante, isso aqui é bem complexo. Mesmo. E os estudos estão tentando chegar ao ponto de conseguir fazer com que esses receptores sejam treinados para a pessoa sentir o bem-estar do alimento com volumes menores, e não necessariamente com adição de realçadores de sabores, com muito açúcar. É óbvio que pode levar um tempinho, mas eu acho que um pouco do tratamento ou da abordagem para a obesidade, para a hipertensão arterial, por impacto, porque o alimento impacta na saúde como um todo. Se a gente conseguir dominar um pouquinho isso melhor e conseguir buscar o alimento mais correto e perceber o sabor com mais facilidade, não precisa se entupir de grandes volumes para ser feliz. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lia, um beijo. Existe um alimento para engordar sem prejudicar minha diabetes? Perdi 12 quilos. Existe, na verdade, sim. Você tem que ter um total de comida que você come que leve a um total de calorias que te leve ao ganho de peso. Então, você tem que ter um balanço energético positivo. Isso é um cálculo. Não precisa preencher tudo com alimentos que não são tão bacanas. Então, você pode aumentar o total de proteína, você pode pensar em boas gorduras para gerar esse valor calórico, né? Você pode aumentar o azeite, você pode aumentar a oleaginosa, você não precisa aumentar propriamente só o açúcar, que tem um valor calórico, né, que não é baixo e que te engorda, mas te traz problemas no diabetes. Então, uma questão de adequação dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, saber escolher aqueles mais complexos, com mais fibras, né, os mais integrais, e evitar os refinados, e ter uma boa proteína no prato e as gorduras do bem aí, que são as geralmente presentes no abacate, presente aí nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, até a gordura do animal também, não quer dizer que vai fazer mal se comer a quantidade correta. Só não vai exagerar nos carboidratos refinados, nos açúcares, que senão seu diabetes não vai ficar legal. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Camila, um beijo.
Adoçantes naturais atrapalham a sensação dos sabores? Atrapalham. Isso é algo bem discutido, sim, porque eles são justamente para você perceber mais o sabor doce, né? Os edulcorantes, os adoçantes artificiais, ou os até os naturais adoçam mais, é justamente para você perceber. Então você vai mascarando, você vai estimulando os receptores da língua a ter que ter um volume maior de doce para você perceber. Você pode ver que tem pessoas que começam a usar adoçantes, depois começam a querer doses maiores do adoçantes. Começa com uma gotinha no café, depois passa para duas. Depois vira um jatinho. Depois vira um jatinho. Aí a coisa não funciona. Uma das críticas, né, de que adoçantes, principalmente os que não são naturais, né, sejam ruins para a saúde é nesse sentido. Os estudos mostram que quem ingere mais diets ou adoçantes não estão perdendo peso. Por isso que a OMS recomendou parar de usar adoçante achando que você vai emagrecer. Ele seria mais para o diabético que não pode com açúcar e quer perceber o sabor doce. Então, para os diabéticos, os adoçantes, eles ainda continuam sendo indicados. Embora também, é outra pauta, altera um pouco a microbiota intestinal, que não é legal. Mas eu acho que a adoçante mesmo, mais natural, são só os polióis. Maltitol, eritritol, xilitol, que algumas pessoas que têm intestino irritável não conseguem ingerir quantidades maiores, não. Mas esses são os naturais que não impactam tanto na saúde da língua. Stevia também? Né? O stevia não, ele é considerado, ele é extraído de uma planta, mas os estudos colocaram também stevia como não sendo recomendado como adoçante, porque também não estaria trazendo nenhum benefício no controle do peso. Jura, doutor Roberto? Juro. Temos que voltar com essa pauta urgente, não é? Porque cada vez, você falou agora, cada vez uma novidade a gente fica... o fato é, agora entendendo até a recomendação, né, que isso, acredito eu, seja também o grande objetivo. Nos alimentarmos mesmo, então, que todos se alimentem menos de coisas doces. Sim. E com o sabor mais natural ali. Mais natural, com menos sal também. Deixar o docinho para um dia especial ali, um final de semana, uma sobremesa num momento social, um dia que você esteja com muita vontade, né? Sim. Os pontuais, né, doutor Roberto? Perfeito. Assim como é indicado para as outras coisas que também não são ali consideradas super saudáveis. E dá chance também, por exemplo, café sem açúcar, algumas pessoas sofrem, tem pessoas que se adaptam. Eu tenho na família, eu mesmo estou me adaptando ao café sem açúcar, porque eu adoro o café com um pouquinho de doce. Parei, estou conseguindo? Estou. Mas dê tempo ao tempo. Ninguém consegue mudar a vida em 24 horas. Doutor Roberto consegue tudo, gente. Não, a gente vai tentando, né, Carol? Sim, doutor Roberto corre. Quem não conta, né? Ele corre. Hoje de manhã já corri. Ele corre. Ele come super assim, ó, direitinho, equilibrado. É impressionante. No dia a dia. Fim de semana, às vezes uma refeiçãozinha ou outra, a gente dá aquela escapada porque faz parte. Mandar um beijo pra Malu. A Malu, você precisa puxar às vezes mais a orelha da Malu que a Malu sua. Às vezes sim, Saudades, minha amiga. Um beijo pra Maluzinha. Brincar não, Malu tá assim, hein, gente? Malu, ela tá bem, se for uma a gente se cuida, né, Carol? Tá tocando aí o barco, o negócio tá que tá. Se a gente não cuida da gente, como é que vai cuidar dos outros? Tá certo. Não, mas eu falo brincando, mas é sempre, é importante a gente... Como é que eu vou dizer? Sempre que a gente está aqui na oportunidade com o doutor Roberto, são muitas dúvidas. Esse momento que a gente está vivendo da questão do sobrepeso, das pessoas tentando mudar hábitos, mas não encontrando onde está a chave do problema, onde está, né? Ali o pulo do gato para conseguir levar isso, porque às vezes a pessoa até consegue, né? Mas ela não consegue levar adiante, não se torna aí o hábito da vida. Perfeito. Né? Então, agora a gente teve até a aprovação do novo medicamento, que é outra pauta, né? Vamos fazer, né, Glaucio? Você viu a aprovação do novo medicamento? Uma equipe de produção é muito maravilhosa, certamente já está marcando, porque aqui a gente não perde tempo, mas eu vou te agradecer. Eu que agradeço. Que doutor Roberto é incrível, está sempre aqui com essas novidades mesmo. E lá no Instagram vocês encontram o trabalho dele. Hoje tem live? Hoje eu vou fazer. Às 8? Minha live, às 8. Às 9, às 21 horas. 21 hoje vai horas ser às hoje, 9 horas. Então, às 21 horas no @doutor abreviado Roberto Navarro, @doutor abreviado Roberto Navarro, e quinta-feira live com a Malu. Perfeito. Que eles dançam e tal, mostra, gente, aproveite. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, vocês já encontram o trabalho dele. Doutor, obrigada. Sempre um prazer. Agradeço. Beijo lá na sua família. Beijo. Maravilhosa. Aproveitar e passar por aqui. Tá bom. Eu vou direto pra lá. Obrigada, até a próxima, viu? Tchau, tchau.